Hoje nós estamos dando início a essa nova série de mensagens, Pior que Coronavírus. Ultimamente a gente tem ouvido falar muito do coronavírus, né? E é interessante como o medo começa a tomar conta de muita gente por causa desse vírus. Hoje mesmo chegou no Brasil 40 pessoas, cidadãos, vindo da China e foram recebidos em Goiás, em Anápolis, Goiás. E eles estão ali numa quarentena de 18 dias para saber se estão contaminados ou não. E somente depois disso é que eles poderão voltar para casa. É todo um sistema de segurança e de higienização que é feito, né? Umas coisas assim. Até os carros que transportam essas pessoas têm que ser higienizados depois. Então, assim, há um medo nacional de que esse vírus possa chegar ao Brasil, contaminar a gente e levar até a morte. Então, a gente tem um medo disso, não estou falando que está errado, está certo, mas isso revela o medo que a gente tem de uma suspeita, né, algo que pode acontecer e a gente não quer nem pensar nessa possibilidade. No Brasil não tem nenhum caso confirmado de alguém com esse vírus, não tem nenhum, graças a Deus. Na Argentina tem um, né? Mas aqui no Brasil não tem nenhum. Então, eu estou trazendo essa série de mensagens justamente para ir como um contraponto a esse medo que a gente tem, que eu estou generalizando, né, o brasileiro e o mundo inteiro, de ser infectado por esse vírus chamado coronavírus. E aí, eu estava fazendo uma pesquisa, o nome coronavírus vem por causa do seu formato parecido com uma coroa. Coronavírus vem desse sentido, né, de que é uma coroa. E ele faz parte de uma família de 7 outros vírus, né? E ele é um desses que tem recebido esse nome de coronavírus. Eu fiz aqui, por que eu estou trazendo esse assunto? Porque eu acredito, quando eu olho para a palavra, existe uma doença muito mais grave, muito mais séria, mas eu não vejo nenhum esforço do governo e às vezes até mesmo de nós em nos cuidar para que a gente não morra com essa doença que é muito mais mortal do que o coronavírus. E aí eu estou falando aqui do pecado. E eu estou fazendo aqui um paralelo entre coronavírus e o pecado. Olha que interessante que a gente pode identificar algumas coisas. Por exemplo, a origem. A origem do coronavírus é um mercado de peixes na cidade de Wuhan, lá na China. E essa cidade é uma grande metrópole, ela tem cerca de 11 milhões de habitantes. Ela é parecida com o tamanho da cidade de São Paulo, que tem 12 milhões. Então, assim, é mais ou menos parecido, é uma cidade de tamanho mais ou menos de São Paulo. E ela é a 7ª maior cidade da China, é muito grande. No mundo, ela é a 42ª maior cidade, é uma cidade bem grande. Já o pecado nasceu no jardim, né? A gente sabe o jardim do Éden, que hoje não se sabe a localização exata, né? Não tem conhecimento sobre isso. Então, na origem é isso daí. Na transmissão, como é que, quem que é o responsável pela transmissão? No caso do coronavírus, ainda não se sabe ao certo, pelo menos até agora, qual que é a origem, né, que transmitiu esse vírus para o ser humano. Então existem suspeitas, a suspeita de ter sido um vírus que alguém comeu uma carne de animal infectada, porque esse vírus vem de origem animal, e alguém tenha comido esta carne, aí você tem um monte de fake news, né? Nós estamos no período das falsas notícias. Então aí aparece até vídeo de gente comendo rato, comendo morcego, tá vendo? Por causa disso e tal, né? E aí a gente começa a dizer que isso aí veio porque o chinês lá comeu morcego, sopa de morcego. Você já recebeu alguma coisa nesse sentido? Mas até agora isso é apenas uma falsa notícia, porque comprovadamente não se sabe
de como que foi o primeiro a ser infectado, como é que foi que aconteceu isso daí. Existe sim essa suspeita, como isso surge no mercado de peixes, existe a suspeita de ser algum animal marinho, mas também pode ser tanto de cobra, de morcegos e aí outros animais que podem ter transmitido essa doença para o ser humano. Agora, entre seres humanos, ela é transmitida através da gripe, né? Então, por isso que você vê no jornal o pessoal usando aquelas máscaras, porque é um meio de transmitir essa doença, tá? Então, o que se sabe é isso, essa doença, ela é transmitida, ela teve a sua origem lá de origem animal, a gente não sabe como que isso aconteceu, e que hoje ela é transmitida através da gripe, tá? Já no pecado, a origem foi na desobediência dos nossos primeiros pais. Quando eles desobedeceram, eles foram infectados pela doença do pecado. Se vocês me permitirem, vou chamar o pecado aqui como um vírus, né? Um vírus mortal. Então, assim, eles foram infectados e a partir daquele momento, ela se deu através da hereditariedade, ou seja, pai passou-se para filho, e filho para neto, e aí chegou até você. Então, é uma doença que nós herdamos lá dos nossos primeiros pais. Todos estamos infectados, tá? Com essa doença do pecado. Do coronavírus no Brasil não tem nenhum caso, mas do pecado não escapa nenhum, tá? Talvez por isso só a gente já deveria se preocupar mais com essa doença do que com o coronavírus, tá certo? A outra coisa que é a primeira morte se deu no dia 9 de janeiro desse ano, num chinês, tá? Num homem de 39 anos de idade, é a primeira morte comprovada. Mas no caso da doença do pecado, já os nossos primeiros pais, se você falar de morte espiritual, a gente está falando dos nossos primeiros pais que passaram por isso, né? Adão e Eva. Mas se você falar de morte física, o primeiro seria Abel, que foi morto pelo próprio irmão, infectado pelo vírus do pecado, né? Então nós temos isso daí, ok? A quantidade de gente infectada, isso aqui é interessante. Até o momento que eu fiz a pesquisa, mais de 34.500 pessoas em todo o mundo foram infectadas. 34.500 pessoas. Pensa o que é isso. E com o pecado, quantos infectados? Toda a humanidade, depois de Adão e Eva. E eu estava pensando, quantas pessoas já existiram até hoje? Não dá para precisar. Eu fui fazer uma pesquisa para saber quantos habitantes existem no mundo hoje. Aí eu encontrei lá uma pesquisa de 2017. Hoje já, pelas informações que eu tenho, nós já passamos dos 8 bilhões de habitantes no planeta Terra. Então, assim, em 2017 haviam 7 bilhões e meio de habitantes, aproximadamente, né? E hoje nós já passamos aos 8 bilhões. E aí você pensa, uma doença que atinge 8 bilhões de pessoas, contando só no nosso tempo de hoje, ela deve ser levada mais a sério, menos do que outra que atinge a 34.500 pessoas. O que você acha? Mas o que nos assusta é, enquanto as pessoas lutam para não ser infectado pelo vírus, né, do coronavírus, às vezes a gente não tem o mesmo esforço em tratar de uma doença muito mais séria, muito mais mortal, que é a doença do pecado, e que infectou todo mundo, né? E a gente deveria preocupar mais com essa doença. Há um texto de Mateus capítulo 10, versículo 28, que ele nos alerta dizendo assim: não tenham medo dos que matam o corpo e não podem matar a alma. Antes, tenham temor daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo, lançando-o no inferno.
Esse texto está dizendo que nós não deveríamos preocupar tanto com aquilo que pode tirar a vida do nosso corpo, se comparado com a preocupação que deveríamos ter com aquele que pode tirar a vida do corpo, mas pode fazer mais, pode lançar a nossa alma no inferno. Esse a gente deveria se preocupar mais. E é exatamente isso que eu venho propondo a gente fazer aqui. Falarmos não sobre o coronavírus. Basta ligar a TV que você vai ficar sabendo das informações, ou acessar a internet. Mas eu quero falar dessa doença pior, essa que é o pecado. E é por causa disso que essa série de mensagens eu quero aqui abordar com você esses temas: qual a origem e a transmissão dessa doença, quais são os sintomas e os efeitos, qual é a cura e quais são as vacinas para essa doença chamada pecado. A Bíblia nos orienta a tudo isso. Então não perca, nos próximos domingos nós vamos estar falando cada dia sobre uma coisa. Hoje vamos falar sobre a origem e a transmissão do pecado. Gênesis 3 vai falar dessa origem. Eu quero ler para que a gente possa meditar nessa passagem. Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era o mais estatutos de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal.
Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Amém. Vamos falar com Deus mais uma vez? Com sua cabeça. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. E o nosso desejo é que, ao ouvi-la, ela possa se tornar de fácil compreensão para a gente. Mas mais do que isso, que ela possa conquistar o nosso coração e transformar a nossa vida. É dela que nós dependemos. E pedimos que o Senhor, como costumeiramente faz nesse lugar, o Senhor fale ao nosso coração mais uma vez. E nos leve para mais próximo do Senhor, como tanto desejamos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Existe uma infinidade de definições para a questão do pecado. Mas eu queria fazer uma definição aqui sobre o que é o pecado. Pecado, em essência, é viver como sendo o seu próprio Deus. É viver de maneira contrária daquilo para o qual você foi criado. Essa é uma definição que eu achei assim, muito propícia. Porque às vezes a gente chama de pecado apenas as atitudes de pecado. E a gente esquece que o pecado, ele se expressa através de atitudes ou não, ou através de pensamentos, ou através de omissões. Porque a Bíblia chega a dizer que aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, existem pecados que a gente comete por não fazer o que é certo. E às vezes a gente, então, quando fala de pecado, pecado é não matar, não roubar, não mentir, a gente fala disso. E não está errado, porque isso realmente são expressões do pecado. Mas na raiz, na essência, pecado é quando você se torna o seu próprio Deus. É quando você é que determina o que você vai fazer, o que é certo e o que é errado. Quando você assume o trono que pertence a Deus na sua vida. Então isso é pecado. Pecado é colocar Deus de fora e a gente assumir a liderança da nossa própria vida, conduzir a nossa vida. Por isso que eu coloquei que em essência é viver como sendo o seu próprio Deus. Você manda em você. Eu faço o que eu quero, o que eu tenho vontade. Sou eu que determino as coisas que eu vou fazer ou deixar de fazer. E é viver de maneira contrária daquilo para o qual você foi criado. Deus criou você para um relacionamento amoroso com Ele. Quando você não vive em função desse relacionamento, você está fora do plano para aquilo pelo qual Ele te criou. É mais ou menos você querer usar um carro para fazer comida. Por que ninguém faz isso? Porque carro não é fogão. O fogão que é usado para fazer comida. E isso é tão óbvio que a gente não vê ninguém fazendo essa loucura, não é? Mas, às vezes com a nossa vida, a gente dedica a nossa vida a fazer outras coisas que não é relacionamento com Deus. E aí Deus cria você, traz você à existência, para se relacionar com Ele. Quando você deixa de fazer isso, você deixou de exercer a principal razão pela qual você foi criado. O seu papel no mundo, a vontade de Deus para você, na essência, a principal razão pela qual Deus criou você, é porque Ele quer se relacionar com você, Ele quer andar com você, Ele quer amar você, Ele quer abençoar a sua vida. Em contrapartida, Ele quer ser amado por você. Ele deseja se relacionar com pessoas como eu e como você. Então, pecado é dizer não para esse plano. Deus nos criou para isso. É olhar para o Criador e dizer assim: o Senhor me criou para isso, mas eu não quero isso. Então, a partir de agora, eu me torno meu Deus. Eu vou viver do jeito que eu quero. Não é para aquilo que eu fui criado.
E é interessante, porque quando você busca viver fora desse propósito maior de Deus, você se torna uma pessoa infeliz, insatisfeita, amarga, porque você não foi criado para outra coisa, a não ser para se relacionar com Deus. E aí então a gente busca a felicidade que a gente encontraria em Deus, a gente começa a buscar essa felicidade em outras coisas, pessoas, projetos, sonhos, porque a gente tem que buscar algo que nos faça feliz, que nos dê um sentido de razão, o porquê que eu fui criado, né? Eu preciso de um motivo. E aí então, eu fui criado, olha, então eu escolhi determinada profissão, eu vou me dedicar, porque aí quando eu conseguir isso daí, eu vou ser feliz. E aí você descobre que mesmo se tornando o melhor profissional na área, você continua infeliz. Eu vou ser feliz quando eu casar, pastor. Quando eu casar, aí sim eu vou ser feliz. Casa para ver. Se você não é feliz solteiro, casado você não será. Porque a felicidade não depende disso. A própria Bíblia diz que a felicidade, ela depende de andar com Deus, de ter relacionamento com Deus. Então, se você não tem relacionamento com Deus, você vai ficar sempre em busca da tal felicidade e nunca vai encontrar, porque não há nada que satisfaça o seu coração a não ser Deus. Ele é a razão principal da sua existência. Você veio à vida, veio à existência, porque Deus quer se relacionar com você. Enquanto isso não for satisfeito, você pode ser a pessoa mais rica do mundo, ser a pessoa mais saudável do mundo, ter o melhor emprego do mundo, a melhor casa, o melhor casamento, os melhores filhos, pode ter tudo isso e nada disso vai te satisfazer. Porque se você não estiver satisfeito com a essência, a razão pela qual Deus criou você, que é relacionamento com Ele, nada poderá substituir Deus na sua vida. Muita gente tenta colocar outras coisas. Tem pessoas que colocam filhos no lugar de Deus na sua vida. Se tirar o filho eu morro, pastor. Minha felicidade é essa pessoa. Outros pensam que é o cônjuge, é o namorado, é a namorada, é o dinheiro, é a saúde. Se tirar isso, a minha vida acabou, pastor. Se você está dizendo isso, você está dizendo que isso está assumindo o lugar de Deus na sua vida. Na nossa vida pode faltar tudo, mas não pode faltar Deus. Ele é a razão principal. Se faltar relacionamento com Deus, nada do que você diz que é a base da sua felicidade o é de fato e de verdade. Então, pecado é viver fora desse propósito máximo, essa essência que é relacionamento com Deus. Então, quando você deixa de ter relacionamento com Deus, aí o pecado toma suas formas. As suas atitudes, elas são determinadas por causa do seu estado de pecado. E aí, então, a mentira passa a fazer parte da sua vida. O engano passa a fazer parte. A dor, o sofrimento, tudo isso passa a fazer parte da sua vida, porque são expressões daquilo que é mal. Quem está no controle é o pecado, é a natureza má, que agora você está com ela. Então a gente tem que entender essas coisas. Mas antes de falar do primeiro pecado, que é o assunto da mensagem de hoje, qual que foi a origem, como que originou e como que isso afeta a gente, eu quero chamar a sua atenção para um erro, que foi também um pecado, mas não é o pecado da humanidade, que aconteceu antes de Adão e Eva pecarem, que é o pecado de anjos. A Bíblia diz que os anjos também foram criados por Deus. Nós não sabemos o tempo exato que isso aconteceu. A Bíblia não fala. Mas eles foram criados. E eles tinham uma vida com Deus, lá tem uma vida. E dentre os anjos criados, Deus criou um, que segundo a Bíblia é o mais belo de todos. E Ele deu o nome para esse anjo de Lúcifer. Lúcifer significa anjo de luz. Ou seja, é um nome bonito, apesar de ninguém querer colocar esse nome no filho, né? Já pensou aqui? Vai o Lúcifer, né? Chamada escola, imagina. Lúcifer presente. Nossa, o Lúcifer veio à escola hoje. Então seria complicado.
Mas ninguém dá esse nome. Mas é um nome que tem um significado bonito, anjo de luz, né? E quando Deus criou esse anjo, ele colocou ele meio que sobre a liderança dos demais. Deus instituiu esse anjo como líder sobre os demais. Mas ele era tão belo, tão formoso, tão perfeito, que aí são perguntas que a gente vai ter que perguntar para Deus quando chegar lá, né? Em algum momento, esse caboclo, ele começa então a se orgulhar. Segundo a Bíblia, nós temos 6 textos na Bíblia que falam sobre Lúcifer. Fala sobre essa queda, sobre o erro que ele cometeu quando estava com Deus. Você tem Isaías 14, você tem Ezequiel 28, você tem 2 Coríntios 11, Romanos 16, o livro de Judas, que é um capítulo só, e você tem o Apocalipse 12. Todos esses capítulos, eles tratam desse período. Eu não vou ler todos, porque aqui a gente não tem tempo para isso. Mas se você depois quiser, eu posso te passar essas informações com mais detalhes depois. Mas todos esses textos falam desse período, dele ser, esse anjo ser o mais lindo criado por Deus, mais belo, mas ele comete um erro, que ele se torna orgulhoso, ele começa a se achar melhor do que os demais, ele também comete o pecado da arrogância, de achar que é mais poderoso que os demais, mas ele comete um outro pecado que a Bíblia trata com muita dureza, que é o pecado da rebeldia. O que é ser rebelde? Ser rebelde é quando você sabe o que é certo fazer, e aí você decide intencionalmente fazer o contrário. Quando a mãe diz assim: filho, não faz isso não, vai ser ruim para você. Aí você vira e fala assim: porque você falou, agora eu vou fazer o contrário. Isso chama rebeldia. Eu tenho consciência e intencionalmente eu vou errar. Eu decido errar, porque eu quero ofender, eu quero machucar. Lúcifer cometeu esse erro. Ele cometeu o pecado da rebeldia. Ele sabia que não podia assentar-se no trono de Deus, querer assumir o lugar de Deus. Mas era exatamente isso que ele quis. Ele quis então destronar Deus e tornar ele o centro, o Deus do universo. E olha o que diz esse texto, que fala exatamente sobre isso. Leia comigo. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, ou seja, eu estou em pé de igualdade com Deus, eu serei Deus, eu assentarei no lugar de Deus, eu assumirei o lugar de Deus. E aí, essa rebeldia não foi perdoada. A Bíblia diz que ele foi expulso do céu. E ao ser expulso do céu, a Bíblia diz que ele conseguiu arrastar 1/3 dos anjos criados. É incrível isso. Como que o mal consegue arrastar pessoas? Não é? Você já viu como que as pessoas más, elas têm uma influência sobre as demais muito mais forte do que alguém que é bom? Do que alguém que ensina o que é certo? Se você quiser arrastar pessoas, arraste para o que é mal. Elas vão com uma facilidade. Imagina 1/3, a cada 3 anjos criados, 1 se rebelou junto com Lúcifer contra Deus. E aí a Bíblia diz que todos eles foram expulsos do céu por se rebelar. Quando eu olho esse pecado da rebelião na Bíblia, mesmo entre os seres humanos, eu percebo que há uma dureza bíblica em tratar desse pecado mais do que outros tipos de pecado. A gente lembra lá daqueles 3 homens que enfrentaram Moisés, Acã, Corá, Datã. Esses homens, quando se rebelam, a Bíblia diz que a terra abriu a sua boca e os engoliu vivo. Não houve perdão para eles. Quando você olha para a palavra de pessoas que se rebelam, não estou dizendo que não há perdão,
como no caso do filho pródigo, ele vai, se rebela contra o pai, ele se arrepende e volta. São casos raros. A maior parte das pessoas que cometem rebelião na Bíblia, elas terminam a história de suas vidas sem perdão. Você tem Judas, que se rebela contra o Senhor, e ele morre sem perdão. Ele não se volta para o Senhor. Então, você tem muitos casos na Bíblia que o pecado da rebeldia é um pecado que você está correndo risco demais, porque a maioria das vezes ele acaba sendo, você acaba levando aquele que o pratica à morte definitiva, e aí não há mais perdão. Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. Foi o pecado de Lúcifer e de 1/3 dos anjos. Eles são expulsos, e eles são expulsos já com uma condenação. A Bíblia diz que eles são condenados ao inferno, porque a palavra de Deus diz que quando o Senhor criou o inferno, ele criou o inferno para o diabo e seus anjos. Deus não fez o inferno para seres humanos. Ele fez o inferno para o diabo e seus anjos. E é bom que você saiba disso, porque às vezes a gente fica pensando assim, que lá no inferno, Satanás está sentado num trono, tomando cerveja, mulher pelada para tudo quanto é lado, e é só prazer e carnaval. Aí a pessoa pensa, não quero ir para o céu não, quero ir para o inferno. O inferno é que é bom. Filho, o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Como que você imagina que será a vida do diabo no inferno? De extremo sofrimento. Detalhe, a Bíblia diz que lá não há morte, não há fim. É um sofrimento que você nunca imaginou, para todo sempre. Então Satanás, condenado e sabendo que não tem a menor possibilidade de perdão, não é? Satanás fosse perdoado, não queria ir para o céu. Se no céu ele fez o que fez, já pensou? Não é? Então, imagina, Satanás não tem a menor possibilidade, Cristo não morreu por Satanás. O que ele vai fazer? Ele quer destruir, a Bíblia fala que ele quer destruir as obras de Deus. A Bíblia diz que Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é a missão que ele encarou como missão de vida. Ele vai fazer de tudo para te afastar do Senhor. Ele não vai poupar nada. Ele não vai poupar recursos para despertar o seu desejo para fazer o que é errado. Ele não tem limite para agir. Ele não tem o politicamente correto. Ele não tem pudor. Ele não tem nada que o impeça de enganar você. Ele vai mentir. Ele vai fazer o que for necessário para afastar-se você de Deus. Essa é a primeira parte do plano dele. E se ele não conseguir isso, ele parte para o segundo plano. O segundo plano é fazer você aproximar-se de Deus com a ideia errada. Se ele não pode tirar você, então ele vai colocar na sua cabeça que Deus não é tão bonzinho quanto parece. Olha como que ele chega para Eva. É assim que Deus disse? Que vocês não podem comer de nenhum fruto do jardim? E aí ela diz, não foi isso que ele disse. Ele disse que a gente pode comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore que está no centro. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Detalhe, no centro do jardim haviam duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que significaria se eles tivessem comido da árvore da vida? Eles não conheceriam mais a morte. Mas ao invés de comer da árvore da vida, Eva foi tentada a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás então, ele desce e ele quer então contaminar o ser humano, porque uma vez que ele está condenado, ele não quer ir para o inferno sozinho, ele está atrás de companhia. Você está afim ou não? Olha, ele paga passagem VIP para o inferno. É tão fácil ir para o inferno que é só deixar
como diz a teologia de Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu, para o inferno que eu vou. Isso aí é parte Ronaldo, no final da teologia de Zeca Pagodinho. Né? Se você deixar a vida levar, não, se está com vontade, eu tenho que fazer. Se eu estou com desejo, eu vou realizar. E que se dane o mundo. Eu faço o mesmo, ninguém tem nada a ver com a minha vida. As minhas contas ninguém paga, quem paga sou eu. Esse é o pensamento? Você está na área VIP do capeta. Pode ficar tranquilo que você vai chegar ao seu destino. E não tem volta. Uma vez que chegar no inferno, de lá ninguém sai. E o sofrimento é para toda a eternidade. E Satanás fará todos os esforços para te afastar de Deus, para colocar você como aquela falsa sensação de que você é seu Deus, ou pelo menos para te aproximar de Deus com a ideia errada. E ele vai fazer de tudo. Ele vai usar tentações, tribulações, ele vai usar de tudo para alcançar o objetivo dele. Para isso a gente então entra na primeira contaminação. Quando você chega no capítulo 3 de Gênesis, Adão e Eva haviam sido criados por Deus. A vida era perfeita. Não havia doença, não havia morte, não havia tristeza. Todo fim de tarde Deus passava pelo jardim para um happy hour, tomar um café com Adão e Eva. Eu imagino que eles comiam pão de queijo, não sei como, mas eu acho que eles comiam, não é possível. Mas eles passavam lá aquela tarde, conversavam todo dia. Um determinado dia Deus chega e ele chama Adão: cadê você? Como se não soubesse. Lógico que ele sabia, mas ele está perguntando porque ele sabe que algo de ruim aconteceu. Deus havia alertado Adão e Eva de que eles não deveriam comer daquele fruto, porque seria um sinal de quebra de relacionamento entre ele e o ser humano. Aí a gente fica perguntando: então por que Deus colocou aquela árvore lá? Você já fez essa pergunta? Eu também. Mas a resposta que acalmou um pouco meu coração é: porque Deus não quer ninguém se relacionando com Ele como robô. Deus não quer. Ele poderia ter nos feito como robô, então não pecaríamos. Não, mas Deus nos fez com livre-arbítrio. E Adão agora, livres, podem escolher entre continuar se relacionando com Deus ou não. Foi uma escolha que eles fizeram. E o que impulsionou a escolha foi que Satanás se veste de serpente, conversa com Eva e sugere para ela: escuta, você não gostaria de ser como Deus? Lembra que o pecado dele foi exatamente esse? E ele então fala: você não quer se tornar o seu Deus? E ser o dono da sua vida? Coma do fruto, porque Deus sabe que o dia que você fizer isso, você se torna o seu Deus. Mas ele disse as consequências? Não. E ela então come do fruto, desobedece a Deus, e a partir daquele momento ela vê que algo começa a mudar dentro dela. E sabe o que é pior? Que ao ceder essa contaminação, esse pecado, a permitir que o pecado agora faz parte da vida dela, se contaminar com isso, algumas coisas mudam. Os animais mudaram por causa disso. Deus pune a serpente e você vai comer pó. Os animais agora se tornam selvagens, agressivos, carnívoros. Mas não só os animais, a própria natureza muda. Porque a Bíblia diz assim: olha, Adão, por causa do seu pecado, a terra produzirá espinhos, por causa do seu pecado. Mas há uma mudança principal no homem, no ser humano. Surge nele agora uma natureza chamada natureza pecaminosa. Aquela facilidade que ele tinha para obedecer a Deus, morre. A facilidade que ele tem agora é para desobedecer, é para fazer o que é errado. E é por isso que a gente diz que quando uma criança nasce, a gente fica encantado, olha para a criança e fala assim: mas é um anjinho. Não é anjinho. É um pecadorzinho esperando a primeira oportunidade para fazer coisa errada. Você pode educar o seu filho a fazer só o que é certo, pois basta ele pegar um pouco de idade, ele vai estar fazendo coisa errada. Você fala assim: mas não é possível, quem ensinou isso para esse menino?
Aí terrível é a gente ver mães defendendo os filhos que aprontaram na escola e culpando a escola. Não, é porque a escola, não, porque a professora fez isso e isso. Não, filho, é porque seu filho é pecador. É isso que fez ele fazer coisa errada. A natureza dele é pecaminosa. Ele está doente. Ele precisa de cura. Ele precisa de tratamento. E se você não abrir os olhos, você vai perder ele para o inferno. Então essa doença é mais séria do que o coronavírus. Porque leva ao inferno. Se você ama seu filho, se você ama seu marido, sua esposa, desenvolva o relacionamento com Deus entre eles. Incentive. Sabe? Invista nisso. Faça com que ele se apaixone por Jesus. E a Bíblia diz que ele só vai se apaixonar se você se apaixonar. Você primeiro precisa se apaixonar por ele, para depois poder ensinar. Então esse é o desafio nosso, de ser influenciadores na vida das pessoas, levando-as a desejar o relacionamento com Deus. Aqui só 2 esclarecimentos. Alguns pensam que o pecado na vida de uma pessoa, que uma criança nasce pura, que ela não tem pecado. Está muito enganado, meu amigo. A criança já nasce com o germezinho do pecado. Está lá. Você não se tornou pecador porque você cometeu o primeiro pecado. Não, você já era. Por isso você cometeu o primeiro pecado. Biblicamente, nós nascemos em pecado e em iniquidade fui gerado. A Bíblia diz, eu fui gerado em pecado. Está na minha natureza fazer o que é errado. Então não é porque você cometeu o primeiro que você se tornou pecador. Não, você nasceu pecador. O problema é mais grave. Você nasceu condenado à morte. É assim que você tem que enxergar a sua real situação. A outra é que se eu não tenho consciência de coisas erradas que eu estou fazendo, então isso não é pecado. Se até hoje ninguém me falou que mentir é pecado, então se eu mentir não é pecado. Gente, a Bíblia fala de pecado por ignorância, falta de conhecimento. É mais ou menos o seguinte: você pega uma criança que não sabe que fogo queima, acende uma fogueira perto dela e deixa ela ir lá colocar a mão no fogo. O que vai acontecer? Ela vai queimar ou não? Mas ela não sabe que o fogo queima, então não vai queimar. É assim? É a mesma coisa. Mesmo você não tendo conhecimento, os pecados que você comete por ignorância continua sendo pecado diante de Deus. A situação nossa é gravíssima. Existem pecados que a gente nem sabe que pecou. Por isso que o salmista diz assim: Senhor, perdoa meus pecados, inclusive aqueles que eu não tenho conhecimento. Ignorância. Me perdoa até pelos pecados que eu não sei. Há um pedido de perdão. Havia sacrifícios por pecados por ignorância na Bíblia. Lá no Antigo Testamento, em Cristo são cumpridas. Hoje não precisa sacrificar, mas o pecado de ignorância continua lá. Não é? Então são esses 2 que eu quero alertar você. Outra, o pecado ele sempre se apresenta como sendo algo bom e não prejudicial. O pecado nunca se apresenta como sendo algo ruim, prejudicial. Não, inicialmente ele se apresenta como um doce, como um beijo. Doce como um beijo. Você lembra do Judas? Foi um beijo de amigo íntimo. O pecado às vezes ele se apresenta como uma fruta saborosa. Lembra da Eva? Mas ele se apresenta também, às vezes, como algo legítimo e certo, como matar a fome. Lembra-se de Jesus? Ao ser tentado, se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Era legítimo? Era correto? Entenda, cuidado que o pecado ele não vem com cara de mal, ele vem com cara de bom, e ele destrói tudo aquilo que toca. Mas eu quero encerrar.
Dizer que apesar do homem ceder à tentação, comer do fruto, a mulher passar para o marido e ele também comer, e é interessante que quando Deus questiona, mas por que você fez isso, Adão? Ele não fala, foi uma decisão que eu tomei. Assume. Não. Se eu só não tinha uma mulher melhorzinha, só tinha esse aí. A mulher que antes ele tinha falado assim, essa sim, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Gente, é linda demais essa mulher. Não é? Agora ele está dizendo assim, foi que a mulherzinha que só me deu aí. E aí pergunta para a mulher, mas por que você fez isso? Ela vai para a serpente e fala, foi ela. E eu fico imaginando o seguinte, Deus não perguntou para a serpente, né? Mas que se pergunta, o rabinho dela ia apontar para alguém, né? O certo é que a gente está sempre culpando os outros, é o culpado culpando todos, menos a si mesmo. Diante de Deus você tem que tratar do seu pecado como sendo seu. E para de ficar acusando, porque, o diabo atenta, né, pastor? Aí a gente vai e cai. Deixa de ser safado. O máximo que o diabo pode fazer com você é tentar. Dizer sim ou não é você. E diante de Deus é você que vai prestar conta. O diabo tem nada a ver com o seu pecado, tá? Ele não vai responder pelo seu pecado, ele vai responder pela atitude dele. Mas o seu pecado você vai responder diante de Deus. E não adianta chegar lá e falar assim, o diabo tentou. Falou, tentou, mas você tinha condições de dizer não. E você disse sim. Entende? Então a gente se torna responsável. E aí vem uma última pergunta que diz assim, depois de ter pecado, natureza pecaminosa agora faz parte do ser humano. Isso passa de pai para filho. Traz uma desordem imensa. E aí a gente vê que naquele momento, Deus toma uma atitude surpreendente. Ele pega Adão e Eva e tira do jardim e coloca na entrada do jardim anjos com uma espada, para que o homem não tivesse acesso ao jardim e assim comesse do fruto da árvore da vida. Olha o que diz esse texto, lê comigo. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. O Senhor está dizendo assim, se nós permitirmos que o homem fique no jardim, e ele comer desse fruto da vida depois de ter pecado, ele não vai morrer mais. E Deus não queria esse destino para nós. Um destino que o pecado ele é uma doença tão infernal que não tem cura. Sabia disso? Você pode ser crente em Jesus, você continua pecador. Quando recebemos a Cristo, não acontece uma cura total do pecado na vida da gente. Acontece o perdão de pecado, mas você continua pecador, com desejo de fazer o que é errado. E sabe até quando vai isso? Enquanto você respirar. É doença incurável. Sabe aquelas doenças que você vai no médico e ele fala assim, não descobriu cura para essa doença. Você vai ter que se controlar. Sabe o que significa isso? É a mesma coisa com o pecado. Você vai ter que se controlar, aprender. Eu vou fortalecer você, eu vou estar do seu lado, mas você vai ter que aprender a negar, a morrer para si mesmo, negar a si mesmo, porque senão você não pode ser meu discípulo. É uma doença que ela está em nós e jamais deixará de estar, a não ser quando nós estivermos diante do Senhor. O pecado é uma doença tão mortal que o Senhor não nos isenta de passar pela morte física. E algumas pessoas até chegam a ter um pensamento errado a respeito, diz assim, que quando eu morrer eu não quero ser cremado, porque quando Cristo voltar, que corpo que eu vou ter? Mas é muita infelicidade pensar um negócio desse. Sabe por quê? Porque esse nosso corpo, ele está contaminado com o pecado e ele não pode ser curado. É por isso que o Senhor diz que no céu nos dará um novo corpo, que não conhece o que é pecado, que nós estaremos livres dessa mazela chamada pecado.
Nós não teremos essa doença em nós. Nós seremos sim perfeitos para todo sempre. Rapaz, eu fico numa felicidade quando eu penso nisso, de livrar desse corpinho. Gente, olha, esse corpo, meu amigo, pecador, não tem plástica que resolve. O sujeito pode fazer a plástica que quiser, tentar ficar bonito do jeito que for, não adianta, envelhece, fica murcho, cai, fica tudo feio, não tem jeito. Por mais creme que você passa, um negócio não tem jeito, o creme racha, a gente vê que o negócio ali é concreto, não tem como, você esconde aqui, puxa a cinta dali e faz um negócio daqui. Eu quero estar sempre jovem, não adianta, a idade chega e você vai morrer. E o pecado acaba com você. Sabe por que você envelhece? Por causa do pecado. Ele afeta a sua saúde física. É por isso que você vai morrer. Então, Deus olhou para isso e falou assim: eu não quero isso para sempre para os meus filhos. Imagina você não poder morrer. Imagina você envelhecer e não poder morrer. Quando eu visito pessoas muito idosas, elas falam assim: pastor, eu não vejo a hora do Senhor me chamar, porque eu perdi o sentido da vida, não faz mais sentido estar aqui, eu já fiz tudo o que devia fazer, eu não tenho mais saúde, eu não tenho mais disposição, a morte para mim é um alívio. Você já imaginou se essa pessoa não pudesse morrer? A morte é ruim enquanto a gente está saudável, mas quando você está vegetando, a morte é desejável. Há um alívio. Em quantos velórios eu fui e a pessoa dizia assim: descansou, pastor, descansou, estava sofrendo demais. Imagine se essa pessoa não pudesse morrer, como seria? Aí o Senhor, por cuidado, ele não foi punição. Punição eles já receberam, se tornaram pecadores. Não tem punição maior do que essa. Mas Deus não os puniu tirando do jardim. Deus fez com que eles não ficassem ali, comessem do fruto da árvore da vida e assim vivessem para sempre como pecadores. Ao tirar Adão e Eva do jardim, Deus estava demonstrando amor, carinho, proteção, dizendo: não coma da árvore da vida. Eu vou dar um corpo novo, eu vou fazer uma história nova para vocês. Sabe qual que deve ser a nossa atitude ao olhar para tudo isso? Uma atitude de gratidão, porque Deus pensou nisso lá antes que Adão e Eva comessem do fruto da árvore da vida. Antes que fizesse isso, Deus os tirou. Então nós somos gratos porque Deus pensou na gente, em nos livrar desse mal pior. Nos prometeu um corpo novo, nos prometeu uma vida nova, e mesmo aqui, enquanto servimos ao Senhor e matamos essa natureza pecaminosa dentro de nós, amortecemos ela, amordaçamos dentro de nós, mesmo aqui nós temos a proteção do Senhor. É no Salmo 91 que nós lemos: você não precisa te assustar do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Sabe o que ele continua dizendo? Nem da peste, nem do coronavírus que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Porque tem uma razão. Porque você se apegou a mim por amor. Por isso, eu te livrarei, colocarei você a salvo, porque você conhece o meu nome. Você quer proteção? Ame o Senhor. Ame o Senhor. Se preocupe com a doença que é pior do que o coronavírus, que pode levar não só o seu corpo ao túmulo, mas que pode levar você ao inferno. Essa é pior
do que coronavírus. Se preocupa com o pecado. Esse só tem uma saída. Próximo domingo a gente vai falar sobre isso. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Tenha uma atitude de gratidão, de que Deus está cuidando de você, mas também uma atitude de confiança, de que vale a pena servir ao Senhor. Ele vai nos livrar desse mal. Hoje, de alguma maneira, Ele vai nos livrar, mas de forma completa, Ele fará isso na eternidade, onde mudará o nosso corpo em um corpo glorificado, um corpo que não conhece o que é pecado, não conhece o que é sofrimento. Lá fará toda a diferença se você serviu ao Senhor, amou o Senhor ou o desprezou. Você pode até viver uma vida relativamente boa sem Jesus. Terrível mesmo vai ser morrer sem Ele. Isso sim. E como a gente nunca sabe a hora da morte, então é melhor você se relacionar com Deus enquanto pode tomar essa decisão. Amém? Deus os abençoe.